Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Meu nome é Enio Messias, eu sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, aqui da cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo. Dando sequência no nosso programa Gotas Fraternas, nós hoje estamos apresentando um conto através do livro que está contido no livro Jesus no Lar. Porque Jesus costumava se reunir com os seus discípulos e outras pessoas também faziam parte desta reunião na casa de Pedro, onde costumavam jantar. E ali Jesus dava a explicação das orientações necessárias para que o seu ensinamento perdurasse, vou chamar até de para a eternidade. E isso aqui não é tão difícil de entender, porque os ensinamentos foram passados por Jesus há muitos séculos atrás e eles permanecem aqui até hoje, nos mostrando o caminho correto. Vou chamar até do caminho da redenção. Precisamos nos redimir das nossas faltas. Então, em torno desta situação, Jesus conta um conto para nós. Situa ele assim: existia um fazendeiro numa determinada cidade daquela região, que era um homem muito bruto, era um homem muito estúpido, era um homem de violência, era um homem agressivo, era um homem que gostava de judiar das pessoas, por assim dizer, para ser mais próprio do que ele gostava de fazer. Judiar das pessoas, dos seus empregados principalmente. Então, aqueles que trabalhavam nas suas fazendas eram homens que necessitavam de fato estar ali presente pelos próprios seu ganha-pão, mas sofriam barbaridades por causa da violência que este homem empregava nos seus trabalhadores. Porque era a maldade dele. Ele gostava de fazer isso, ele achava que era o caminho certo para poder educar pessoas, para poder mostrar para as pessoas o poder dele. Aliado a isso, ele também usava do poder que ele tinha do dinheiro. Ele era um homem muito rico e abusava de tudo que era possível, não só fora da sua fazenda, mas principalmente dentro da sua fazenda, com os seus trabalhadores. E ali ele batia, ele judiava, ele vilipendiava as pessoas, ele dava penalidades para estas pessoas quando cometiam um pequeno erro que fosse. Havendo um pequeno erro, ele já se exaltava e, através do seu capataz, ele determinava que desse uma penalidade a quem causasse um erro. Então, percebam a dificuldade que estes empregados tinham de trabalhar ali e o medo, porque era um terror que ele cometia lá dentro dessas fazendas. Mas ele era assim e as pessoas aceitavam pela sua necessidade. Então, a vida ia seguindo dessa forma. Até que, uma noite, ele saiu de casa, já tarde da noite, para visitar seu filho que estava doente. E no caminho, ele avistou um bando de homens que estavam altamente alcoolizados. E estes homens eram trabalhadores na sua fazenda e estava ali também o capataz. Vendo que uma pessoa se aproximava, este bando de homens alcoolizados resolveram atacar este homem que vinha vindo. E era o fazendeiro. Mas, sem reconhecê-lo, na escuridão da noite, eles atacaram o fazendeiro, bateram no fazendeiro, agrediram de toda sorte, roubaram o que o fazendeiro tinha, muito embora este fazendeiro tentava se identificar. Sou eu, o fazendeiro, quem são vocês? Como que vocês fazem isso comigo? Não podem fazer? Eu sou o comandante de todos vocês, mas eles nem estavam mais ouvindo o que o fazendeiro fazia para se defender. E, de tanta judiação, depois largaram este homem lá na rua e cada um tomou o seu caminho. E este fazendeiro, após passar por esta situação, não ser reconhecido por aquelas pessoas, pôde começar a entender, através desse ato, que ele
era um homem igual aos que o atacaram, que ele dava ordens para que outros fossem atacados, como da mesma forma ele foi atacado. Então ali ele recebe uma lição que cala fundo no seu coração, que cala fundo no seu espírito. Ele recebe uma lição exatamente igual ao que ele dava como corrigenda aos seus empregados. E é ali que ele começa então a compreender a necessidade de fazermos uma mudança, nos reformarmos de fato, para que assim possamos progredir. Então, vamos analisar agora de uma outra continuidade dessa parte. Bem, essa história nos traz o quê? Um reflexo que nós precisamos ter sobre as nossas atitudes. Nós precisamos pensar muito, principalmente quando nós temos um determinado poder em nossas mãos. Quando você chefia uma empresa, quando você chefia o seu lar, quando você chefia pessoas, quando você tem sobre você a custódia de outras pessoas às quais você precisa cooperar, ensinar, usar do poder, do conhecimento que você tem para ilustrar estas pessoas e ensinar comportamentos que são comportamentos de acordo com a lei de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Com quem somos nós, quem são as pessoas que estão conosco, sobre que pessoas eu exerço alguma autoridade de algum tipo, seja profissional, seja paternal, seja a autoridade que for, seja militar, qualquer uma delas, né? Que nós tivermos um pequeno poder de autoridade. Precisamos pensar muito no uso da nossa autoridade, que é o que diz ali, porque a lição ainda vai um pouquinho mais para frente. Nós estamos num comentário. Então, é isto que nos traz hoje, esta lição. Para pensar. Tudo aquilo que você faz no planeta Terra durante a sua encarnação, ela se espalha por aí. Ela não fica dentro de você. Todas as suas atitudes, né? Tudo que você fala, do seu comportamento mais agressivo ou menos agressivo. Então, toda a sua conduta moral, material, que você faz no planeta Terra, numa determinada encarnação, inclusive esta onde nós estamos, e principalmente ela, não é? Que nós estamos vivenciando agora uma encarnação, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, pensamos, porque o pensamento pode se tornar ou se torna em palavra, e a palavra sai, depois não tem como voltar. Nós já dissemos, pensar no que vamos fazer, no que vamos falar, com quem estamos falando, com quem nós estamos conversando, quem nós somos, quem são as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Então, é isto que Jesus trouxe para nós naquela reunião na casa de Pedro naquela noite. Quem sou eu? Para um pouquinho para pensar. Quem é você? Como você vem agindo ao longo do tempo diante das situações que aparecem para você, que estão presentes na sua vida. Ou seja, pensar no relacionamento que nós temos com a pessoa. O meu relacionamento com as pessoas é bom? O meu comportamento, as minhas atitudes para com o meu semelhante, para aqueles que convivem comigo, ou até mesmo pessoas estranhas, não é? O meu comportamento é digno. Ele está de acordo com a lei de Deus, ele está de acordo com as leis de Jesus. Ora, nós temos condição hoje de capacidade para analisarmos e sabermos exatamente se nós estamos corretos ou errados. Se estamos corretos, ótimo, ponto para nós. Mas se estamos errados, o que nós vamos fazer? Que caminho nós vamos tomar? Reconhecer primeiro que nós estamos errados, pedir o perdão para poder ser perdoado e modificar o comportamento.
Porque a modificação do comportamento nosso é um dos grandes motivos, o maior motivo que nós estamos encarnados no planeta Terra. Mas modificar para melhor. Se estamos vendo um comportamento que não é digno, muda, pense. Busque o Evangelho, busque a Bíblia, busque os ensinamentos da lei de Deus, aqueles que são sérios, e faça a sua reforma. Que tanto se pede, quantos palestrantes, quantos padres, quantos pastores, quantos espíritas falam, reforma você por dentro. Mude você os seus comportamentos errados. Por quê? Porque a lei de ação e reação, ela existe. Não é um castigo, é um reflexo daquilo que você faz. Quem semeia vento, colhe tempestade, diz o ditado. Então, vamos tomar cuidado para não semearmos esse vento negativo contra nós, que vai nos trazer prejuízo aqui, lá em cima ou noutra. Correto? Então, essa lição é grande e essa lição trouxe exatamente aquilo que ele fazia. Foi o reflexo dos pensamentos dele, das atitudes dele, das determinações que ele fazia, do abuso da autoridade e do abuso da lei. Ele se julgava o Deus na Terra. Então, nós não julgamos o Deus na Terra, mas também não vamos nos julgar uma coisinha muito boa, mas interessante quando estamos fazendo coisinha errada. Esse é o grande momento de nossa vida para que possamos mudar tudo o que fazemos de errado. Ou pelo menos a maior parte, aquelas que nós sabemos e reconhecemos que está errado. Senhores, essa lição ela é muito, mas muito forte. No meu modo de ver, essa lição é muito forte. Porque faz com que a gente pare para pensar. O que já é o primeiro passo. Pensar se eu estou certo, pensar se eu estou errado. Depois desta surra que ele tomou, dos seus próprios subordinados que aplicaram nele as leis e as ordens que ele estava dando a eles, em cima, para executar em cima do povo, foi executado em cima dele. Ação e reação. E é aí que ele compreende. Então, quando nós temos estas reações dos nossos erros e sentimos as reações dos nossos próprios erros, é que nós vamos aprender que precisamos mudar e entender como ele, neste final de história que Jesus conta, também mudou o seu comportamento e passou a agir de modo completamente diferente com a população a qual estava subordinada a ele. Então, nós também temos que tomar a mesma decisão, porque aprendemos, como ele, pela pior maneira, mas nós podemos mudar pela melhor maneira. E qual é a melhor maneira? Seguir os ensinamentos do Cristo. Cada um de nós que siga o ensinamento do Cristo, cada um de nós estará mudando. E se toda a população do planeta Terra buscasse os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, esta terra seria uma maravilha, que, segundo dizem, isto é certo, porque isto está dito, a terra será de fato uma maravilha, depois da transformação, de quem irá habitar a terra são esses espíritos que já fizeram a modificação. Então vamos fazer a modificação para alcançarmos uma morada melhor para todos nós. Pensem nisso. Guardem esta lição. Gravem estas palavras de hoje para que possamos, não só eu, como vocês, como todos nós, mudarmos e recebermos a lei de ação e reação da melhor forma possível, recebendo a retribuição dos nossos atos benéficos para os outros e para nós. Mas pense também, nunca com interesse, fazer isto pensando em retribuição. Faça simplesmente, não queira retribuição, não tenha interesse em ter retribuição, melhor dizendo. Porque a retribuição, ela virá. Depende só de você.
Era o que eu queria passar para todos nós neste dia. Que a paz esteja com todos, que Jesus vos abençoe. Fiquem com Deus.